Oi, amigas, eu tô um pouco sumida aqui do YouTube. Vocês sabem que são meus últimos dias aqui nos Estados Unidos. Então minha cabeça tá meio assim, bagunçada, eu não tô conseguindo focar muito pra gravar vídeo. Mas eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram essa semana, já respondi algumas perguntas lá, mas tem várias outras. Eu pensei que dava pra fazer um vídeo aqui pra vocês também. E vídeo de pergunta é muito fácil de gravar, de editar. Então vou responder algumas aqui com vocês. E se vocês tiverem mais perguntas, pode colocar aqui nos comentários. Quero tentar gravar também arrumando minhas malas, me despedindo aqui de todo mundo, mas para agora vamos focar nas perguntas. Tem pergunta de tudo, tanto sobre minha volta pro Brasil, algumas perguntas específicas do au pair. Tem várias coisas que eu já respondi em outros vídeos de perguntas aqui também. Então, se você quiser depois desse vídeo assistir lá, tirei print de algumas aqui e vou respondendo. Uma que apareceu várias vezes. Qual que é a primeira coisa que você quer fazer quando você chegar no Brasil? A coisa que eu mais penso, óbvio, ver minha família, meus amigos, abraçar, agarrar todo mundo. Mas assim, a primeira coisa que eu penso é em comer. Eu quero comer tudo que tiver direito. Então acho que eu vou começar indo pra um barzinho com a minha família ali jantar, pedir uma boa tábua de carne com fritas e uma caipirinha. No outro dia, eu quero almoçar uma feijoadinha. À tarde, quero passar na feira, comer pastel e tomar caldo de cana. E à noite desse mesmo dia, quero ir num rodízio de japonês, de sushi, que eu amo. Amo. Eu como sushi aqui também, mas o do Brasil dá um pau no sushi daqui, é muito mais gostoso e tem um lugar específico da minha cidade que eu gosto. Então eu quero ir num rodízio de japonês também. Então é isso. Primeira coisa que eu quero fazer quando chegar no Brasil, a primeira coisa que vem na minha cabeça é comer. E eu sei disso porque quando eu fui visitar o Brasil, eu também fiquei nessa loucura, que eu queria comer tudo e realmente eu fiz. Fiquei 2 semanas lá, não passei vontade, não. Comi mesmo. Nesses 2 anos, ficou com quantos gringos? Quais as nacionalidades? Gente, vocês sabem que os meus 2 anos... Eu acho, daqui me acompanha aqui mais tempo. Meus 2 anos de au pair, eu tava no meu ano sabático de homem, né? Eu tava de férias de homem, sem paciência pra homem, de pra date, nada. Eu fiquei com 4 caras durante os meus 2 anos. Sendo que 3 deles foram nos últimos 2 meses. O primeiro foi no meu primeiro mês aqui. Eu fui fazer uma viagem pra Miami, eu fui sozinha. E aí no hostel que eu tava, eu conheci um cara italiano. A gente se conheceu no elevador, assim, a gente tava descendo, ele começou a puxar papo comigo. Depois começamos a conversar lá embaixo e tal. Trocamos número, só que eu ia sair nesse dia. Jogamos sinuca junto. Aí a gente combinou de se encontrar a hora que eu voltasse. A hora que eu voltei, esse homem tava mais pra lá do que pra cá já. Acho que ele tinha usado todas as drogas que existiam nesses Estados Unidos. Ele não falava nada com nada, eu juro. A hora que a gente foi ficar foi tão ruim. Italiano. Aí foi péssimo. Foi tipo assim, só um beijinho. A gente andou até a praia, né? Deu um beijinho e tal. Mas foi tão ruim que eu falei assim: ai, vamos voltar lá pro hostel. Aí a gente voltou pro hostel. Fiquei ali mais um pouco com ele. Eu só tava risado do que esse homem falava, porque eu não entendia nada. Eu não entendi o inglês dele, ele não falava nada com nada, foi um caos. Aí eu passei meu 1 ano e meio sem pegar ninguém, sem nem querer conversar com ninguém. Depois veio o cara do Havaí, que vocês sabem a tour do cara do Havaí já. Pra quem não sabe, resumidamente, eu fui pro Havaí com as minhas amigas, a gente foi fazer um tour lá. E eu conheci o cara que dava o tour. E ele era muito gato, gostoso. Ele é americano, foi o único americano que eu fiquei. E agora, na minha última viagem pra Miami também, a gente foi num bar latino. Eu tava determinada a ficar com alguém lá. Tipo, só um beijinho assim de festa mesmo. Fiquei com um cara que era outro italiano. Ah, não. Ó, gente, italiano, se alguém teve experiência boa, comenta aqui. Porque as minhas foram horríveis. Péssimas. Tinha 2 caras que eu tinha achado bonito nesse bar. Aí primeiro eu fiquei com um que era latino. Não lembro da onde, da América Latina que ele era. Foi uma delicinha. E aí depois, pra fechar com chave de ouro, eu queria o italiano que eu tava de olho desde o começo que a gente chegou no bar. E a gente tava trocando uns olhares. Meu Deus, que decepção, foi horrível. Gente, italiano tem alguma coisa de beijar com a língua dura. Eles beijam com a língua assim, parece que é uma pedra parada dentro da sua boca. Primeiro foi aquele lá de Miami, agora é esse. Então, não tive boas experiências, não. E também tem outra pergunta aqui. Quais aplicativos de relacionamento usar aqui nos Estados Unidos? Eu vou falar os que são famosos, né? Tinder, todo mundo sabe. Dizem que Tinder é mais quando você quer putaria mesmo. Então, quando você não tá procurando nada sério, vai pro Tinder que você vai encontrar safadeza. Aí tem o Bumble, que serve tanto pra encontro, quanto também pra fazer amizade.
Eu tenho os aplicativos, mas eu só tenho, não vou pra date nenhum, porque eu morro de preguiça. Eu gosto de como o Bumble funciona, assim, o aplicativo, eu gosto dele. E o último que eu baixei, que é bem famoso aqui, é o Hinge. Que esse também é pra relacionamento e date. Eu acho que esse não tem no Brasil, né? Ele é meio dificinho, assim, de mexer, mas é isso. Esses três são bem famosos aqui. Como foram os dates? Não sei, porque eu nunca fui pra nenhum de aplicativo. Tudo aconteceu assim na vida real. E eu prefiro assim. Como avaliar se aquela família é certa pra você? Ela tá falando enquanto você tá fazendo entrevista pra encontrar a sua família, né? Primeiro de tudo, eu lia muito bem o perfil da família. Então, quando uma família conecta com você, você consegue ler o perfil dela, né? Tudo que ele escreveu sobre as crianças, sobre as personalidades, um pouco sobre eles também. Então, eu lia muito bem. Eu acho que ali no texto você já consegue ver mais ou menos como que é a família, o jeito que eles escrevem também, se eles escreveram muita coisa, se eles foram super grosso, botou 2 linhas lá no texto, você já consegue ter uma noção. Aí, se eu gostasse, assim, do texto, eu já marcava a entrevista, e na entrevista também eu via se eu sentia o feeling. Primeiro, se eles têm paciência com o seu inglês, se eles já tiveram outra au pair, como foi a experiência da au pair, se eles te trataram bem ali na chamada, o que eles esperam de você. Eu acho que na chamada você consegue ter uma boa noção de como eles são. E pra mim era muito importante que fosse uma família que gostasse de conversar, que me tratasse muito bem. Então, na chamada eu conseguia ter uma noção se eu tinha o feeling ali com a família. Mas eu acho que pra avaliar a família certa pra você não pode ser só o feeling. Tem que ser também os benefícios, sabe? Então tem que ser uma coisa que somos dois. Tanto feeling quanto benefício. Porque não adianta vir só por feeling, que aqui a gente também tem que garantir que a gente vai ter nossa privacidade, que a gente vai ser bem tratada, que a gente não vai cuidar de 1000 crianças, que a gente vai trabalhar dentro dos horários. Pra mim era muito importante, final de semana, feriado off. Então, acho que avaliar a família certa, pra mim era uma soma, tanto de benefício quanto o feeling que eu sentia com eles. Se eles me tratassem bem, se fluísse bem ali a conversa, acho que nesse sentido. E eu acho também que a gente sente. A gente sente quando ali tá dando certo, sabe? Quando parece que vai encaixar. Geralmente, quando não tem faculdade, eles negam o visto de au pair, vi isso no TikTok. Gente, o visto J1, que é o visto de au pair, você não tem que comprovar muito o vínculo com o Brasil pro visto J1, não. Tem várias amigas que eu conheço que vieram sem faculdade, então não se preocupa com isso. O que você acha indispensável levar pra quem tá indo? Acho que não traga muita coisa, porque tudo você encontra aqui. O que eu falaria que pra mim foi importante foram alguns remédios que eu já tô acostumada a tomar no Brasil e que eu sabia que aqui eu queria continuar tomando. Então, tanto anticoncepcional eu trouxe por um ano inteiro, depois meus pais vieram, eles trouxeram por mais um ano. Remédio, assim, do dia a dia mesmo, assim, dor de cabeça, gastrite, gripe. Eu trouxe alguns do Brasil também. Tem remédio aqui? Tem remédio aqui. Mas eu queria tomar os que eu já conheci. E eu tenho a sensação que os remédios aqui não fazem efeito, não. Porque os que eu já tomei, de gripe pelo menos, eles só te derrubam. Acho que te faz dormir pra você esquecer que você tá gripado. Porque efeito mesmo, não vejo quase nada. Acho que algumas coisas que você gosta de comer. Aqui, nos lugares que eu morei, sempre teve mercado brasileiro perto. Só que quando eu vim, eu acho que eu trouxe, tipo, um chocolate, miojo, algumas coisinhas assim. Só uma comidinha conforto ali se eu precisasse pros primeiros dias. Não vai trazer uma mala de comida também, que não precisa, né? Mas muita coisa você encontra aqui. Mesmo que não tenha no mercado brasileiro, ou não tenha mercado brasileiro perto de você, na Amazon você encontra. Quem gosta de fazer unha, já ouvi dizer que trazer esmalte é bom, porque os daqui não são muito bons. Eu não faço unha. No geral é isso. Roupa pra trabalhar, se você quiser trazer já, você já tem. Eu comprei tudo aqui. Eu acho que aqui, além de comida e remédio, não tem nada que você vai precisar que não vai ter. Outra coisa que eu trouxe também foi absorvente. Eu gosto mais do absorvente do Brasil. Mas já me indicaram alguns depois aqui que parece com o do Brasil, então nem sei se é tão necessário assim. Se tem alguma au pair aqui que tem alguma coisa, alguma dica que você acha muito importante trazer, comenta aqui embaixo. Porque eu não trouxe muita coisa, não. Sou bem desapegada, né? Já falei pra vocês, então eu sabia que o que tivesse aqui ia servir pra mim. Do que você acha que vai sentir mais falta quando você for embora? Primeiro, tem que falar, né, da família, das crianças. Eu fui muito bem tratada aqui, então não poderia deixar de falar isso. E eu gosto da relação que eu tenho com eles também. A gente sempre conversa bastante. Isso, óbvio que eu vou sentir muita falta, mas acho que isso é o clichê, assim, né?
das minhas amigas, óbvio também vou sentir muita saudade. Mas eu acho que pensando assim um pouquinho fora disso, eu senti muita falta da facilidade que eu tenho aqui de viajar. Então aqui acaba sendo muito fácil eu comprar uma passagem e eu ir pra qualquer lugar e não pagar tão absurdamente caro. Óbvio, tem vezes que você vai pagar caro, mas assim, se você comprar com antecedência, você consegue achar alguns voos ok. Isso eu senti bastante falta, porque eu sei que no Brasil os voos são caros, né? Eu não tive muita experiência viajando dentro do Brasil ainda, mas eu vou, vocês me aguardem. Mas eu sei que não é tão barato quanto é aqui. E eu não tô falando que tudo aqui é preço de banana também. Mas eu sempre compro com antecedência. Ou vou pra lugar que é pertinho. Tipo assim, eu moro em São Francisco, na Califórnia. Pra eu ir pra Las Vegas, que eu acho que é 1 hora e meia de voo daqui, tem voo que é ida e volta $50, $60. Se for meio da semana, $30. Então você tem uma noção de como é mais acessível? Comida zero. Já me perguntaram o que de comida que eu vou sentir falta daqui. Nada. Não gosto da comida daqui. Perdi até muito a vontade de comer aqui, porque eu não gosto de nada. Como os fast food da vida, sim, mas acho que o único, assim, que eu como e eu gosto é o Chipotle, que é comida mexicana. Mas de resto, tem no Brasil também. McDonald's, Burger King, tem no Brasil. Mas eu quero comer comida de verdade, assim que eu voltar. E também acho que do poder de compra, né? Não tem como não falar que tudo que eu quero comprar é muito fácil, muito barato. Eu vou loja de departamento, encontro tudo que eu preciso por um preço muito bom. E, nossa, tava comprando hoje shampoo pra eu levar de volta pro Brasil, né? Aí eu tô usando uma marca que chama Christian S. E eu fui só dar uma olhadinha quando eu tava no Brasil pra ver se compensava levar daqui. Eu paguei menos de $20 no shampoo e condicionador junto. Fui olhar no Brasil, o mesmo estava R$ 419 o combo. Falei, o quê? Nananina, não pra cima de mim. Aí eu tô levando 2 shampoos, um condicionador e comprei uma máscara de cabelo também. Porque, nossa, que diferença gritante, né? Mas agora com o dólar muito alto, também não compensa eu levar um estoque daqui. Então eu comprei pros meus primeiros meses ali. Eu moro no Paraná, então fica bem perto do Paraguai. É tipo assim, 5 horas de carro. Meu irmão sempre vai pro Paraguai também. Então acho que se eu precisar de alguma coisa, eu consigo comprar no Paraguai pelo preço que é mais ou menos aqui. Então não vou levar estoque de nada. Foi só o shampoo mesmo que eu comprei para os meus primeiros meses ali. Acha que depois de quanto tempo você vai querer visitar os Estados Unidos de novo? Eu gosto bastante daqui, mas eu acho que eu aproveitei muito os meus 2 anos aqui, viajei para todos os lugares que eu queria. Eu sei que ainda tem muitos lugares para conhecer e lugares que eu quero voltar, só que eu não tô com muita pressa de vir. Então, não vou dizer que eu vou chegar no Brasil já doida pra vir. O que eu quero é deixar o meu visto certo, sabe? Pra quando eu decidir, tá certo. Então, eu já tive visto de turismo. Ele venceu agora em 2024. Então, assim que eu voltar pro Brasil, eu quero organizar tudo certinho pra renovar meu visto. Ele vale por 10 anos, né? E aí eu vir quando eu quiser. Mas eu acho que não vai ser esse ano. Capaz de ano que vem, assim, eu vir. E tanto pra visitar minhas amigas, visitar a família, passear aqui. Eu acho que eu não tô com tanta pressa, não. Talvez no ano que vem ou no final desse ano, vamos ver. Mas nada assim pra ontem. Até porque dizem que não é muito bom você chegar e já ir renovar o visto depois que volta pra au pair. Então eu vou me preparar ali e aí eu conto pra vocês também quando eu for fazer isso. Madu, como decidir entre ficar com a mesma família ou mudar pra outra no segundo ano de au pair? Muita gente me pergunta isso porque eu mudei, né, de família do primeiro pro segundo ano. E eu acho que depende, primeiro, se você é uma pessoa que você gosta dessas mudanças ou se você é uma pessoa que prefere o que você já conhece. Que tem esses dois lados, né? Eu sempre fui uma pessoa que gosto da novidade. Mas mesmo assim eu fiquei balançada em ficar com eles por ser uma coisa que eu já conhecia. Então, quando eu postei um vídeo lá, soltei a bomba no TikTok, gente, tô pensando em mudar de família, o que vocês acham que eu faço? Acho que 98% dos comentários era: Madu, não muda, não troca o certo pelo duvidoso, fica aí que você já sabe que tá tudo certo, que eles te tratam bem, não muda. Só que dentro de mim, eu comecei a sentir que talvez fosse a coisa certa. Então acho que isso vai muito de personalidade, igual eu falei, né? Eu comecei a sentir que a rotina tava me cansando muito, eu cuidava de 3 crianças, e eu pensava que pro meu segundo ano eu queria um segundo ano mais tranquilo. Então eu comecei a botar na balança, né? Fiz aquelas listinhas, prós e contras, o que eu tenho aqui que eu não vou ter lá, sabe? Também comecei a pensar que no segundo ano eu queria ganhar mais. E aí, quando eu pedi pra eles pra ganhar mais, eles me ofereceram pra ficar o segundo ano. E aí eu falei assim, ó, queria saber se vocês estão abertos a isso. E mandei uma listinha pra eles. E a principal coisa pra mim era receber pelo menos $300 por semana. Eles me pagavam 250. E aí, quando eles falaram pra mim que não,
que eles não estavam dispostos a pagar 300, pra mim ali eu tive a minha resposta, sabe? Porque o fim dos tempos, não aumentar $50 pra eu ficar mais um ano com eles, sendo que eu cuidava de 3 crianças. Eu acho que também pra você decidir, vai nos benefícios. O que essa família aqui me oferece? Ah, se eu for pra outra família, o que eu posso buscar em outra família? Lá eu tinha vários benefícios, mas, por exemplo, esse de ganhar mais, não ia rolar. E aí a última coisa é o lugar, que pra mim pesou muito também. Lá eu morava em Connecticut, né, perto de Nova York, e eu já tinha viajado bastante daquele lado. Então, o que eu botei na mente? Se eu ficar aqui mais um ano, eu não vou conhecer o outro lado dos Estados Unidos, porque é muito longe. Pra eu ir de Nova York pra Califórnia são 6 horas de voo. Então é muito longe. E aí o que eu pensei? Se eu for pra uma família na Califórnia, eu consigo conhecer aquele outro lado dos Estados Unidos de um jeito muito mais fácil e vou ter uma experiência diferente do que eu já tive aqui. Esses 3 pontos vai te ajudar bastante. Primeiro, pensar se você quer realmente alguma coisa diferente, porque você tem que pensar, vai ter que se adaptar de novo. A adaptação não é fácil também, não é tudo mil maravilhas. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei um pouco em crise. Depois ali de uns 2 meses, me acostumei. Segundo, benefícios e terceiro, lugar. Acho que pensa um pouquinho nesses 3 pontos que vai te ajudar a tomar sua decisão. Eu não concordo muito com isso de não troca o certo pelo duvidoso. Porque pra mim a gente já trocou. Quando a gente saiu do Brasil e veio pra cá, a gente já trocou o certo pelo duvidoso. O certo é a nossa família lá no Brasil. Aqui você já tá no duvidoso. Então, você tem a chance de encontrar outra família tão boa quanto a sua, ou até melhor. Eu gostava muito da minha primeira família, amava minhas crianças, vocês sabem disso. Mas aqui no meu segundo ano eu tive muito mais benefícios, tanto de ganhar mais, quanto ter um apartamento só pra mim, de morar separado da família, né, que era uma coisa que eu queria bastante também. E aqui eles me incluem muito mais do que lá na primeira família. Então, mesmo eu tendo uma experiência boa, eu consegui uma experiência ainda melhor. Então, óbvio que você tem que ser bem criterioso. Eu fiz as entrevistas com muito critério. Tipo assim, eu sabia o que eu queria e eu não ia abrir mão. Então, se fosse pra eu falar com 50 famílias, eu ia falar, mas eu não ia aceitar menos do que eu já tinha, entendeu? Então, você tem que ser criterioso também pra você conseguir ter uma experiência boa. Acho que eu falei demais, né? Vamos pra próxima. Qual a viagem mais barata que você fez e qual você mais gastou? Bom, eu não sei isso 100%, mas eu acho que as viagens mais baratas que eu fiz foram as que eu fiz de carro. Então, tanto lá no meu primeiro ano, eu já fui de carro de Connecticut pra Boston, de Connecticut pra Filadélfia. Eu pegava um carro com as minhas amigas, né? Tipo, um carro que já era de alguma das suas fêmeas. Normalmente era o meu, porque eu dirigia uma minivan, cabia todo mundo. Então, eu e minhas amigas, a gente dividia só a gasolina e a gente ia pra algum estado que era perto. E aí não ficava muito caro. Ia só pra um final de semana, ou ia e voltava no mesmo dia. Essas foram as viagens que eu menos gastei. As viagens que eu fiz de carro ali e curtas. Eu fui também pra Washington DC. Foram tudo viagens bem curtinhas. Com certeza que eu mais gastei de todas foi a minha viagem pro Havaí, que foi uma viagem longa e pra um destino muito caro. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas o Havaí é o estado mais caro dos Estados Unidos. E eu fui pra ficar 8 dias lá. Então, foi a viagem que eu mais gastei. Vamos dizer que numa viagem assim, de final de semana, eu conseguia gastar, sei lá, $100. Nessa viagem do Havaí, eu gastei $2.500 pra ficar 8 dias. Essa foi muito caro. Pra eu ir pro Brasil também, eu fui pro Brasil no meu primeiro ano, gastei bastante, a passagem é muito cara. Mas sempre dá pra você fazer no estilo low cost. Não é porque eu gastei isso no Havaí que você vai gastar isso, sabe? Dá pra você se basear um pouco, mas cada um tem seu estilo de viagem também. E o que eu gastei muito também é porque eu quis fazer vários passeios que eram bem caros. Então fiz, nadei com os tubarões, pulei de paraquedas, que foi caríssimo. Então, tem várias coisas que contam. Como era seu inglês durante o processo de entrevistas com as famílias? Também já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o meu nível de inglês. Mas resumindo, pra quem começou a me seguir agora, eu já tinha um nível de inglês bom quando eu comecei a fazer entrevista, mas eu também me preparei muito bem para as entrevistas. Então eu tinha um caderninho, minha filha, com tudo. Tudo que eu podia querer perguntar, tudo que eles podiam querer me perguntar, eu já tinha ensaiado a resposta. Então acho que fluiu bem porque eu me preparei muito bem. E aí eu me gravava falando, eu falava na frente do espelho, eu mandava áudio pra mim mesmo, pra eu treinar o speaking, né? Pra eu treinar eu mesma falando. E isso me ajudou muito. Então, eu tava muito confiante nas entrevistas com as famílias e sempre fluía muito bem. Então, eu já tinha o inglês avançado e fluiu muito bem. Mas mesmo se você não tiver o inglês avançado, o que eu te diria é: estuda bastante para as entrevistas. Faz um rascunho ali, tudo que você quer perguntar, tudo que você vai responder. E eu acho que a família tem que ter paciência, porque se eles estão escolhendo pegar alguém de outro país pra vir trabalhar na casa deles, eles têm que ter pelo menos paciência com o inglês. Senão, pra mim, já é red flag. Beijo, tchau pra essa família.
Nunca deu vontade de morar aí pós au pair? Acho que as pessoas têm vontade de me ver morando aqui, porque o tanto que eles querem que eu fique. Mas não, gente, eu nunca quis morar aqui. Eu já vim sabendo que eu ficaria os 2 anos, mas morar aqui nunca passou na minha cabeça. Não posso nem dizer que, um dia passou. Não, nunca. Sempre soube que eu viria pra ter uma experiência de intercâmbio. Viajar, melhorar o inglês, tudo mais, mas morar nunca quis. E também tem aquele ponto que os Estados Unidos não ama muito os imigrantes, né? Na verdade, não facilita nada pra gente ficar aqui depois do programa. Eu não ficaria num lugar presa. Então, mudar pra um status e ficar aqui sem poder sair e voltar, pra mim já é um não. Então, nunca passou pela minha cabeça ficar aqui. Isso eu achei engraçado. Como foi pra aprender a cozinhar pra eles do jeito deles? Gente, isso aqui guarda pra vocês, tá? Eu não vou generalizar, porque não são todos assim, mas a maioria deles aqui come coisa pronta ou semi-pronta. Então, as coisas que eu tinha que cozinhar pras minhas crianças. Cozinha macarrão. Madu, fazer o molho, alguma coisa diferente? Não, era literalmente cozinhar o macarrão, escorrer a água e eles comiam o macarrão ali puro. Assim. Meu Deus, minha bateria da câmera tá acabando. Então, nunca foi nada elaborado. Fazer um ovo mexido. Fazer uma panqueca que é só botar no forno. Fazer uma pizza. Então, eu não tive que aprender a cozinhar nada. Sempre foi coisas muito fáceis. Igual aqui, cortar um legume, bota uma almôndega congelada no micro-ondas. Gente, tudo coisa muito fácil. Nem se preocupa com isso. Teve algum BO com alguma das famílias que você balançou por rematch? Na verdade, não. Nunca pensei em rematch com nenhuma das duas famílias. O que eu já pensei foi ir embora. Então, sabe quando você tá exausta, assim? E aí eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Na minha casa eu tenho muito mais paz, então eu já pensei em ir embora. Mas assim, não em sair daquela situação e ir pra alguma outra. Mudar de família durante meus anos, não. Mas ir embora eu já pensei várias vezes. Principalmente quando tá muito difícil. Quando eu cheguei aqui, que a minha bebê era muito bebê, ela chorava muito pra dormir. Eu tinha que ir lá 1000 vezes, então eu tava bem exausta e aí eu pensava em ir embora. Isso eu não vou dizer que não. No final do meu primeiro ano, eu tive uma situação assim que me balançou um pouco, que eu descobri que a minha família tava falando algumas coisas sobre mim, que eles poderiam falar diretamente pra mim. Então, vou dar um exemplo. Eles pagavam minha gasolina. Mas eles nunca falaram, tipo, você não pode ir tão longe. Ou a única coisa que eles falaram era, se você for viajar, você põe sua gasolina. Fora isso, nunca me colocaram um limite. E aí eu escutei eles conversando entre eles que eu tava gastando muita gasolina, que eu tava indo muito longe. Ou tipo assim, a gente abasteceu tal dia, ela já gastou tanto. Isso me incomodou, por quê? Porque eles não vieram falar pra mim. Então, sabe, é isso de ficar me vigiando nas minhas costas, mas não vim conversar diretamente comigo? Isso me deixou bem chateada, mas eu já tava no processo de extensão, eu já tava fazendo entrevista com outras famílias, então isso aí não tinha muito o que eu fazer, eu também não quis confrontar eles, então ficou por isso. O que eu botei na minha cabeça foi, se eles quiserem resolver o problema, eles vêm e tragam o problema pra mim. Se não trouxer o problema pra mim, problema não existe. Eu fiquei sabendo porque eu ouvi, mas nunca vieram falar diretamente comigo. Mas aí passou e por isso ficou. Essa aqui. As crianças respeitam mesmo o espaço da au pair? Não ficam indo no quarto e tal? Também não posso falar por todas as crianças, né? Vou falar sobre as minhas experiências. As minhas crianças, sim, respeitavam. Ninguém vinha no meu quarto, a não ser que eu trouxesse. Então, no meu primeiro ano, eu ia me trocar e trazia minha bebê pro meu quarto. E eu queria mostrar alguma foto, alguma coisa para as minhas crianças, trazia pro meu quarto. Mas assim, eles entrarem, nunca teve isso. E os pais sempre deixaram isso muito claro. Tipo, esse é o quarto dela, você não entra. Isso se eles respeitam mesmo e entendem. Quando a au pair tá trabalhando, você tem que entender que eles são crianças. Então, na minha primeira família, que o meu quarto era na casa, né? Aqui eu moro separada, mas na primeira eu morava dentro da casa deles. As crianças não entendem 100% que você tá trabalhando ou que você não tá trabalhando. Então, tinha vez de final de semana que sim. Minhas crianças me chamavam pra brincar com eles quando eu passava na cozinha. Ou pra me mostrar alguma coisa. Mas os pais sempre tinham bastante noção. Tipo, você não precisa fazer isso, tá? Agora a Maria tá no tempo off dela. É importante que os pais coloquem esse limite nas crianças, porque as crianças mesmo nem sempre eles entendem. Mas as minhas experiências sempre foram bem tranquilas em relação a isso. Vez ou outra, eu ia lá, brincava um pouquinho, dava uma atenção, mas era sempre tipo, agora eu não posso, tchau, tchau. Você tem que pôr um pouco de limite também. E a última pergunta que eu vou responder nesse vídeo é: já aconteceu alguma coisa bizarra que te assustou por ter muita criminalidade aí?
Isso também é uma coisa que muita gente fala sobre a criminalidade daqui, mas nas minhas experiências eu sempre me senti muito segura aqui. É óbvio que, como au pair, a gente vive numa bolha, porque a gente vive a realidade da família. E as famílias que estão no programa de au pair, elas têm dinheiro. Então, assim, eles moram em bairros bons, eles têm casas boas, carros bons, e você vive numa realidade muito segura, paralela, pode até ser do mundo, mas é uma realidade de gente rica. Então, sempre me senti muito segura nos lugares que eu morei. Em relação à viagem, assim, também. Eu sempre fico muito esperta, mas nunca tive nada que me assustou. Aqui em São Francisco tem alguns lugares que eu não vou a pé, porque tem, tipo, muito morador de rua. Nova York também sempre fiquei muito atenta, mas falar que aconteceu alguma coisa já comigo, assim, nunca, nada mesmo, assim, zero. Nada. Acho que a coisa mais assustadora que aconteceu, assim, foi que um cara roubou um pacote da Amazon na porta de casa aqui. Só. Nunca tive nada assim que me assustou. Mas sempre é bom a gente ficar muito atento. Falam muito sobre tráfico humano aqui, né? Que tem muito caso de tráfico humano nos Estados Unidos. Algumas coisas pra ficar atento. Mulher não ir sozinha abastecer em posto de gasolina à noite. Quando você tá em loja de conveniência, sei lá, um Walmart da vida, uma Marshalls, que os estacionamentos são bem grandes, pra você ficar atento nos estacionamentos. Se tiver uma van do lado do seu carro, fica atento, não vai sozinha. Então, acho que esses cuidados, assim, que é bom ter, não dá pra gente fechar os olhos e falar que nada acontece, mas eu sempre me senti muito segura e nunca, não tenho nada, assim, pra falar. Sempre fui muito seguro mesmo. Em pegar Uber sozinha, pego muito Uber o tempo todo. Nunca tive nenhum olhar, assim, que me deixou com medo. Nada. Então, essa é a minha experiência. Não vou falar também que os Estados Unidos não existe criminalidade. Estaria mentindo. E é isso, vou terminar o vídeo por aqui, porque minha bateria da câmera vai acabar. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma outra pergunta, pode deixar aqui nos comentários que eu quero fazer uma parte 2. E é isso.